O céu era um manto cinza, pesado de chuva que simplesmente não parava. Lembro de pensar que fazia sentido, como se até o céu não aguentasse o peso do que estávamos vivendo. Estávamos ali, lado a lado, olhando um pequeno caixão branco afundar lentamente na terra. Meus dedos estavam entrelaçados aos da Carolina, apertados o bastante para eu sentir o pulso dela. Eu precisava sentir aquilo. Precisava acreditar que ainda estávamos vivos, ainda ligados a algo que fizesse sentido. A foto do Luca estava apoiada num cavalete ao lado do caixão, o sorriso congelado naquela última foto da pré-escola. Seu leão de pelúcia favorito estava encaixado sob um dos braços, do jeitinho que ele dormia. Não consegui olhar por muito tempo sem sentir o peito afundar. Carolina não chorou. Nem uma vez. Mas também não soltou minha mão, e eu entendi aquilo como um sinal. Talvez ela estivesse em choque. Talvez o choro viesse depois. Eu não questionei. Não podia. Tudo que consegui fazer foi segurar firme. Depois da cerimônia, as pessoas vieram amigos, vizinhos, gente que eu mal conhecia. Diziam aquelas frases de sempre. Ele era tão cheio de vida. Nenhum pai deveria enterrar um filho. Eu só assentia, agradecia, sem realmente ouvir nada. Mas o que mais ficou foi a chuva, o silêncio entre nós, e o jeito como eu me agarrava à mão da Carolina, pensando que, se a gente conseguisse sobreviver àquilo, conseguiria sobreviver a qualquer coisa. Já fazia uma semana. 7 dias sem a risada do Luca enquanto pelo corredor, sem os tênis dele largados no meio da sala, sem suas perguntas, tantas perguntas, sobre estrelas, dinossauros, e se robôs sonham. Agora a casa estava quieta demais. Aquele tipo de silêncio que não só te envolve, mas te esmaga, como um peso impossível de tirar. Entrei no quarto dele de novo, como vinha fazendo todas as noites. Tudo estava exatamente onde ele tinha deixado. O cobertor ainda tinha o cheiro dele. Sentei na beirada da cama e fiquei encarando a parede onde ele tinha colado seus desenhos. Dragões de palitinho. Uma batalha espacial colorida de giz de cera. Um desenho nosso. Carolina, Luca e eu, com sorrisos grandes e bracinhos minúsculos de mãos dadas. Aquele me destruiu. Pensei em chamar pela Carolina, só para ouvir a voz dela, mas sabia que ela não responderia. Estava vagando pela casa como um fantasma, quase sem comer, sem falar, mas sem chorar, nem no velório. Fui até a cozinha. A cafeteira ainda estava ligada desde de manhã, o fundo quase seco. E então eu vi, ali, em cima da pia, como se não significasse nada. A aliança dela. Simplesmente, ali. Por um instante, não consegui me mexer. Fiquei encarando aquilo, confuso. Sem bilhete. Sem explicação. Só silêncio e metal. E foi aí que algo mudou dentro de mim. Não era raiva. Ainda não. Era só uma dor mais funda que antes. Uma sensação de que tudo estava desmoronando, e eu não sabia como impedir. Ela estava na porta com uma mala que nem se deu o trabalho de fechar direito, com a alça de um biquíni escapando por uma fresta. Eu ainda estava de pijama, segurando uma caneca de café que nem tinha tocado. Minha voz saiu rouca quando perguntei: "Você vai embora? Agora?" Carolina não olhou para mim. Prendeu o cabelo num coque e disse: "Seca, eu preciso de espaço para processar. Não consigo respirar nessa casa." "Não agora." Pisquei, tentando entender. Processar o quê? Carolina. Ele era nosso filho. Ela me olhou então, mas os olhos estavam distantes. Como se eu fosse só alguém que ela conheceu um dia. Eu não consigo viver esse luto do jeito que esperam que eu viva. Todo mundo dizendo como eu devo me sentir, o que eu devo dizer. Eu só preciso de um tempo. Para me reconectar comigo mesma. Ela não disse para onde ia. Nem perguntou se eu ia ficar bem. Simplesmente saiu, arrastando a mala, com as rodinhas batendo nos degraus da varanda como uma despedida lenta e definitiva. Aquela primeira noite sem ela foi pior que o enterro. Fiquei esperando uma ligação, uma mensagem, qualquer coisa. Mas nada veio. Só o eco vazio da casa, sem o Luca, sem ela. Sentei na mesa da cozinha, encarando a aliança que ela tinha deixado, e me perguntei que tipo de mãe vai embora para se encontrar, enquanto os desenhos do filho ainda estão colados na geladeira. Já não era só luto. Era confusão. A traição começando a tomar forma, silenciosa. Era um domingo. Passei a manhã no cemitério, sentado de pernas cruzadas em frente ao túmulo do Luca, tirando as folhas secas que tinham se acumulado sobre a lápide. A grama ao redor ainda era nova. Verde demais. Viva demais para algo tão definitivo. Às vezes eu falava com ele, sussurrava sobre as coisas que ele estava perdendo. A peça da escola que ele estava tão empolgado para fazer. Os desenhos que os colegas deixaram presos na grade do portão. Contava como a casa tinha ficado silenciosa. Como eu me sentia vazio sem ele. As palavras saíam quebradas, mas eu continuava falando. Então o meu celular vibrou. Era uma mensagem da minha mãe. Sem texto. Só uma imagem em anexo. Abri achando que fosse talvez uma foto antiga do Luca, algo que suavizasse o dia. Mas o que vi fez meu estômago afundar. Carolina. Numa praia. A pele dourada de sol, o sorriso leve, solto. Na mão, um daqueles drinks com fruta e guarda-chuvinha. E ela agarrada a um homem que eu nunca tinha visto bronzeado, sem camisa, sorrindo como se estivesse em lua de mel. A mão dela pousada no peito dele. O braço dele firme na cintura dela, como se pertencesse ali. A legenda, num post que ela nem se deu o trabalho de restringir, finalmente livre.
Fiquei só olhando. A visão nas bordas escureceu. Eu ainda estava ali, ao lado do túmulo do nosso filho. Ainda segurando aquele aviãozinho de brinquedo que o Luca uma vez jogou pela sala. E ela, agarrada a outro homem, do outro lado do mundo. Não lembro como cheguei em casa naquele dia. Só lembro da paisagem pela janela do carro passando borrada, como se nada mais fosse real. Entrei pela porta da frente, passei pelo cabide vazio, pelos tênis do Luca ainda alinhados no tapete, como se ele fosse voltar a qualquer momento. Mas a imagem da Carolina na praia estava cravada na minha cabeça. O sorriso. A mão dele na cintura dela. Eu precisava de respostas, qualquer coisa que explicasse como ela tinha ido de segurar a mão do nosso filho no hospital, a brindar em algum paraíso tropical. Sentei à mesa da sala e abri o notebook. Não tinha mexido em nada das nossas contas desde o velório. A dor tinha consumido tudo. Mas agora, algo parecia errado. Entrei na nossa conta conjunta, meio esperando que estivesse vazia, gasta com passagens aéreas e pousadas à beira-mar. Em vez disso, vi um depósito. Alto. Recente. 250 mil reais. Congelei. Era marcado como indenização de seguro de vida. No campo do segurado, Luca. Fiquei sem respirar por um instante. Meus dedos pairando sobre o mouse enquanto eu cavava mais fundo. A apólice tinha sido criada há menos de um ano. Beneficiária. Carolina. Eu nunca tinha assinado nada. Nunca discutimos isso. E, mesmo assim, lá estava, claro como o dia. Nosso filho estava segurado. E só um de nós sabia disso. Uma sensação pesada, doentia, desceu no meu peito. Quis acreditar que era só um cuidado mal comunicado. Um erro. Mas nada naquilo parecia acidental. Não mais. Levei os papéis do seguro para um advogado no dia seguinte, um amigo antigo da minha mãe, que não cobrava para ser sincero. Ele se sentou do outro lado da mesa num escritório pequeno, que cheirava a livros velhos e café requentado. Empurrei os documentos com as mãos tremendo. Ele não teve pressa. Folheou página por página com calma, a expressão ficando mais séria a cada virada. Então largou os papéis e me encarou, pesado. Você autorizou essa apólice? Perguntou. Balancei a cabeça. Nunca nem ouvi falar disso. Ele assentiu devagar e virou o monitor na minha direção. Ela não só contratou o seguro. Ela falsificou sua assinatura para aprovar. Fiquei encarando a tela. Uma cópia digital do meu nome, curvada só o bastante para enganar alguém desatento. Mas não era minha. Eu sabia. Ela se colocou como única beneficiária, ele continuou. E, tem mais. Eu me preparei. Ela vem liquidando os bens em conjunto há meses. A poupança, a previdência, até o valor do imóvel de vocês. Tudo foi sendo transferido, aos poucos, para uma conta offshore, nas Ilhas Virgens. Registrada num fundo em nome de um trust. Os pais dela também aparecem nos documentos. Me recostei, a sala girando levemente. Ela planejou isso, falei, quase num sussurro. Ele assentiu. Odeio-te dizer isso, mas sim. Isso não foi luto. Foi cálculo. A traição cortou mais fundo do que eu achava possível. Ela não só tinha me deixado, ela me apagou da vida que construímos. Em silêncio. Com precisão. Enquanto eu ainda segurava a mão do nosso filho. Existe um tipo de dor que não grita. Ela só fica ali, noite após noite, até você esquecer como era o silêncio de verdade. Eu parei de apagar a luz da cozinha, não queria mais andar no escuro. O escuro fazia a casa parecer um túmulo. Na maioria das noites, acabava no chão, com os joelhos encolhidos, encostado na geladeira gelada. O leão de pelúcia do Luca, aquele com a orelha mordida e a etiqueta desbotada, sempre estava nas minhas mãos. Eu o segurava forte, como se ainda guardasse o calor dele. Como se eu ficasse quieto o bastante, ainda pudesse sentir meu filho. Algumas noites eu chorava até a garganta arder. Outras, só ficava ali, sem lágrimas, seco por dentro, rolando o fio do celular como quem procura castigo. As redes sociais da Carolina pareciam um álbum de alguém que eu não conhecia mais. Num post, ela ria sob luzes coloridas num bar à beira-mar, uma flor presa no cabelo. Em outro, estava na ponta de um navio, braços abertos ao vento, com uma legenda falando sobre deixar o passado para trás. Mas a frase que me destruiu foi, finalmente livre. Ela estava radiante. Viva. Enquanto eu usava uma camiseta que ainda tinha o cheiro do shampoo do Luca, tentando lembrar quais tinham sido as últimas palavras do meu filho. Ela estava comemorando. Eu estava desmoronando. E foi aí que comecei a entender, o luto dela nunca morou aqui. Foi minha mãe quem me impediu de desaparecer de vez. Ela apareceu numa manhã com uma mala numa mão e uma sacola de supermercado na outra, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu vou ficar, disse, sem dar espaço para a discussão. Alguém precisa garantir que você coma algo além de pão e café. Eu não discuti. Estava cansado demais para fingir que estava bem. Ela fez a casa parecer viva de novo, cozinhava pratos que eu mal conseguia saborear, dobrava roupas que eu tinha esquecido na máquina, e sentava comigo nos piores momentos, me abraçando como fazia quando eu era criança e tinha pesadelos. Só que, dessa vez, os monstros eram reais. E um deles usava a aliança que eu dei. Uma noite, ela se sentou na minha frente na mesa e falou, com cuidado, tem uma pessoa com quem eu queria que você conversasse. Eu não respondi, só encarei a vela tremulosente entre nós. O nome dela é Juliana, ela continuou. O noivo dela é o homem com quem a Carolina fugiu.
Isso me tirou do transe. Juliana e eu nos encontramos no dia seguinte, num parque tranquilo no centro. Ela parecia alguém que envelheceu rápido demais nos últimos meses, ombros tensos, olhar que não parava de vasculhar o ambiente. Sentamos em pontas opostas de um banco, como dois estranhos carregando o mesmo tipo de ferida. Ele dizia que a gente era para sempre, ela falou, com a voz vazia. Aí descobri sobre a Carolina. Por uma amiga. E, de repente, eu não era nem nota de rodapé. Assenti. Comigo foi a mesma coisa. Duas pessoas descartadas pela mesma tempestade, começando a perceber que não estavam sozinhas nos destroços. Juliana era inteligente, mais reservada que eu, mas atenta. Enquanto eu ainda engatinhava no luto, ela já estava puxando fios, reunindo datas, nomes, cronologias. Começou com Prince. Mensagens do noivo dela, Caio, ao longo de quase um ano. Planos românticos, viagens escondidas. Menções a V e a um recomeço nosso. Ele até se gabava de uma estratégia de saída, embora nunca explicasse em detalhes. Mostrei a ela o que eu tinha, extratos de cartão da Carolina, o rastro das transferências para o exterior que meu advogado descobriu, e e-mails que eu nem tinha coragem de abrir antes. Um deles era para a mãe dela, com o assunto, fase final. O conteúdo me gelou. Era uma espécie de checklist. Seguro do Luca. Venda de bens. Estratégia de separação. E até uma referência velada a manter o Rafael distraído até estarmos seguros. Meu nome. Nos planos deles. Juliana leu em silêncio, depois me encarou com firmeza. Eles planejaram isso como se fosse um negócio. Começamos a juntar tudo, prints, áudios, extratos bancários, registros com data e hora. Eu até encontrei uma mensagem de voz esquecida da Carolina, deixada na noite anterior à confirmação do diagnóstico do Luca. Ela soava, distante. Se isso seguir o que eu estou achando, a gente precisa conversar sobre as opções. O Caio disse que o relógio está correndo. Naquela noite, fiquei de pé na cozinha, segurando o celular como se queimasse na minha mão. Juliana estava sentada do outro lado da mesa, com o notebook aberto. Nós dois sabíamos que aquilo não era só traição. Era premeditação. E a gente estava farto de ser apagado. Aquilo já não era só dor. Era guerra. A casa dos pais dela ficava atrás de um portão alto de ferro trabalhado, daqueles que só se vê em lugares onde as consequências raramente chegam. Estacionei na rua, com as mãos tremendo, enquanto caminhava pela longa entrada de carro. Meu advogado tinha dito para não fazer isso. Deixa a justiça cuidar, ele avisou. Mas tem coisas que a gente precisa dizer olhando nos olhos. Carolina abriu a porta como se já soubesse que eu viria. Sem surpresa. Sem nervosismo. Apenas, diversão. Rafael, ela disse, encostada no batente. Não achei que você teria coragem de vir pessoalmente. Que ousado. Passei por ela antes que a coragem me faltasse. A mãe dela espiou do corredor e sumiu depressa. Eu sei de tudo, eu disse. As contas no exterior. O seguro. O Caio. As mensagens. Ela sorriu, devagar, cruel. Claro que sabe. A Juliana sempre teve a língua grande. Tirei os e-mails impressos do bolso do casaco e joguei sobre a bancada de mármore. Vocês planejaram tudo. Antes mesmo do Luca se despedir. Escreveram como se fosse plano de negócio. Carolina nem piscou. Em vez disso, deu uma risada baixa no início, que foi crescendo, como se tudo fosse uma piada de mau gosto. Você ainda não entendeu, né? Disse ela, com os olhos brilhando. Você sempre foi só o tapa-buraco. O bonzinho. O pai conveniente. Fiquei sem ar. Ela se aproximou mais. Mas olha para você agora. Cheio de raiva. Finalmente criou coragem. Olhei para ela tentando encontrar um vestígio da mulher com quem me casei. Mas ela tinha desaparecido. Ou talvez nunca tivesse existido de verdade. Na manhã seguinte, sentei de frente para o meu advogado num escritório do centro da cidade que cheirava levemente a tinta de impressora e café novo. A pasta na frente dele estava cheia de declarações, transcrições, capturas de tela. Juliana tinha ajudado a montar tudo, cada prova devastadora. Você está pronto? Ele perguntou. Assenti, mesmo sem saber se alguém algum dia está realmente pronto para isso. Mas eu já estava farto de deixar ela escrever a nossa história. Naquela semana, entramos com ações civil e criminal. Fraude. Falsificação. Manipulação financeira. Abuso emocional. A justiça levou os documentos a sério. O banco também. Em poucos dias, as contas dela foram bloqueadas. O acesso, suspenso. Assinei os papéis para recuperar a posse integral da nossa casa, minha casa, e ela foi removida de tudo que ainda a ligava ao Luca. Prontuário da escola. Histórico médico. Documentos do jazigo. Foi como costurar feridas que tinham sido deixadas abertas por tempo demais. Troquei as fechaduras. Doei as coisas dela. Fui de comodo em comodo, retomando tudo que ela tentou transformar em moeda de troca. Pela primeira vez em meses, respirei fundo. A casa estava mais silenciosa agora. Ainda com seus vazios. Mas era minha de novo. Nada de fotos dela no corredor. Nenhum traço no quarto do Luca. Ela tentou apagar a gente da história dela como se fôssemos um capítulo que ela se arrependia de ter vivido. Mas eu não ia deixar ela reescrever a memória do nosso filho. Nunca mais. A cura não veio de uma vez. Veio aos pedaços, uns pequenos, outros cheios de arestas. A terapia foi o primeiro passo.
Sentei diante de uma mulher calma, chamada Doutora Beatriz, que não forçava, não pressionava. Só deixava que eu me desfizesse aos poucos. Semana após semana, falei o nome do Luca em voz alta. Disse as coisas difíceis. Parei de pedir desculpas pelo meu luto. Minha mãe continuava insistindo para eu encontrar algo em que colocar minha energia. Algo que não fosse dor. Começou com uma visita ao setor de pediatria de um hospital público. Só uma doação, em nome do Luca. Mas naquele dia, fiquei mais tempo do que planejei. Acabei lendo uma história para um menino que me lembrava tanto o Luca que doeu, do melhor e do pior jeito. Voltei. Uma vez, depois outra. O voluntariado virou horas ajudando a montar kits de cuidado, conversando com enfermeiros, levando livros, cobertores e pequenos leõezinhos de pelúcia, iguais ao que o Luca dormia abraçado. Uma noite, sem conseguir dormir, sentei à mesa da sala com um caderno e comecei a rabiscar uma ideia. Luz do Luca. Uma fundação para ajudar famílias que passassem pelo que a gente passou, mas com mais apoio, mais mãos para segurar. Trabalhei nisso todas as noites. O nome me dava algo em que me apoiar. Não era um futuro sem ele. Era um futuro por causa dele. Pela primeira vez desde o enterro, me permiti ter esperança. Dizem que o tempo cura, mas eu não acredito mais nisso. O tempo não cura. Ele só ensina a carregar o peso sem desabar. Algumas manhãs, ainda acordo esperando ouvir os passos do Luca correndo pelo corredor, a risada dele quando nas paredes. Um luto assim, ele nunca vai embora. Só muda de forma, como vidro rolado pelo mar. Você aprende a segurar sem se cortar. Mas algo mudou em mim. Em algum ponto, entre as sessões de terapia, as madrugadas construindo a luz do Luca, e o silêncio com o qual aprendi a fazer as pazes, eu parei de esperar por ela. Parei de esperar que a Carolina explicasse, pedisse desculpas, desfizesse o que fez. Eu achava que precisava que ela me enxergasse. Que entendesse o que destruiu. Mas não mais. Hoje, quando me olho no espelho, vejo um homem que sabe o que é perder tudo e continuar de pé. Um homem que amou o filho com tanta força que, mesmo quando o mundo desabou, não se deixou destruir. Se refez. Não meço mais meu valor pela aprovação de ninguém. Nem dela. Nem de ninguém. Encontrei sentido na dor, por causa dela, não apesar dela. Carreguei o pior que a vida podia oferecer e não deixei que isso me esvaziasse. Isso, eu acho, é o que significa ser forte de verdade. E, pela primeira vez em muito tempo, não me senti quebrado. Me senti inteiro. Mesmo que uma parte de mim sempre vá doer. A sala de audiência era mais fria do que eu esperava. Paredes claras, linhas retas, aquele tipo de lugar onde a verdade deveria vir à tona. Carolina estava sentada na mesa da defesa, vestida com um terninho cinza claro, cabelo preso, maquiagem leve, um visual calculado para parecer frágil. Inocente. Mas eu conhecia a verdade. Juliana também. Estava sentada logo atrás de mim, de braços cruzados, olhar firme. O julgamento durou 8 dias. 8 dias longos e exaustivos de depoimentos, provas, áudios. Meu advogado foi apresentando tudo, passo a passo, como ela drenou as contas, como falsificou o seguro, como os últimos meses do Luca coincidiam com a traição meticulosa da Carolina. Ela chorou quando subiu ao banco das testemunhas. Lágrimas lentas, cuidadosas. Enxugava os olhos com um lenço de seda como se fosse um papel ensaiado. Eu sentia os flashes dos fotógrafos da imprensa. Mas o júri não se comoveu. Ouviram os áudios. Leram as mensagens. Viram as transferências, os e-mails deletados, as fotos de férias com data e hora enquanto eu chorava ao lado do túmulo do nosso filho. Nenhum choro encenado podia esconder isso. Quando o verdito saiu, culpada em todas as acusações, cíveis e criminais, ela não chorou. Não ali. Vi o rosto dela endurecer, o maxilar travado, os olhos frios. A verdadeira Carolina, sem mais disfarces. Não era sobre vingança. Era sobre verdade. E, finalmente, ela foi ouvida. Naquela manhã, o sol estava mais quente do que eu esperava. A área externa estava cheia de gente, algumas conhecidas, muitas não. Enfermeiras. Famílias. Voluntários. Apoiadores. Tinham-se reunido para celebrar algo que nasceu da dor, a inauguração da Fundação Luz do Luca. Havia balões brancos amarrados em cada cadeira. As mesas estavam cheias de lápis de cor e livros de pintar, iguais aos que o Luca amava. Seu animal favorito, o leão, estava bordado em todos os crachás dos voluntários. Detalhes simples. Fragmentos dele por todo lado. Fiquei um tempo afastado, só observando. O barulho. A vida. A esperança. Depois caminhei até a pedra do memorial, granito cinza, liso, simples e pequeno. O nome dele gravado com uma frase abaixo. Ao menino que amou mais alto do que o mundo podia suportar. Passei os dedos pelas letras. Respirei fundo. Ela tentou apagar a gente, sussurrei, com a voz embargada. Tentou reescrever a história como se fôssemos só uma pausa na vida dela. Fechei os olhos, tentando me equilibrar por dentro. Mas olha ao redor, meu filho. Você brilha mais do que nunca. O vento soprou pelas árvores como um aplauso silencioso. Dei um passo para trás quando a cerimônia começou. Uma enfermeira pediátrica falou primeiro, depois um dos pais que já tínhamos ajudado. As palavras eram suaves, mas profundas. Eu assisti tudo com as mãos entrelaçadas, o coração cheio. Aquilo não era um fim. Era um legado.
E ninguém, nem mesmo Carolina, poderia tirar isso de nós.